Depois de mais de 25 anos no mercado financeiro, aprendi uma coisa que mudou tudo. O problema nunca foi a falta de dinheiro. Foi a falta de conhecimento sobre ele. Seja bem-vindo a um espaço onde o jargão complicado vira conversa de verdade, simples, humana e transformadora. Pense por um segundo. Quase todas as escolhas que você faz no seu dia a dia têm o dinheiro por trás. Onde você mora, o que você come, onde seus filhos estudam, como você se locomove, que tipo de cuidado com a saúde você tem acesso. O dinheiro não é apenas um número na conta. Ele é o combustível silencioso que move ou freia praticamente tudo na sua vida. E ainda assim a gente cresce sem aprender nada sobre ele. Não aprendemos nas escolas. As famílias não falam de dinheiro, até porque elas também não foram ensinadas. A gente nasce e cresce ouvindo pessoas reclamando do custo de vida alto, da conta que não fecha, da sensação constante de que o salário nunca é suficiente. Isso se torna o nosso normal. E quando o problema virou normal, a gente para de questionar. Mas e se eu te dissesse que esse ciclo pode ser quebrado? Que independente de quanto você ganha hoje, R$ 5.000 ou R$ 50.000, os princípios que mudam a sua vida financeira são exatamente os mesmos. É isso que eu quero construir com você aqui. Uma nova forma de ver, sentir e usar o dinheiro. Onde você mora? Suas escolhas de moradia dependem diretamente da sua saúde financeira. Educação. O acesso ao conhecimento e às oportunidades é moldado pelo dinheiro. Saúde. Cuidar de você e da sua família tem um preço. E o preparo financeiro muda tudo. Liberdade. Fazer escolhas com coragem e sem medo é o maior privilégio que o dinheiro oferece. Você sabe por que ninguém te ensinou sobre dinheiro? Essa é uma herança invisível que cada um de nós carregamos. Essa bagagem foi formada silenciosamente ao longo dos anos, nas conversas de mesa de jantar, ou na ausência delas, no exemplo dos pais, nas crenças que a sociedade plantou na nossa cabeça sem pedir licença. Você nunca escolheu acreditar que dinheiro é difícil ou que rico é ganancioso. Mas talvez você carregue essas ideias até hoje, e elas te custam muito mais do que você imagina. O que essa bagagem faz com você? Te faz gastar impulsivamente para se sentir melhor, te impede de investir por medo de perder tudo, te faz sentir culpa ou vergonha ao falar de dinheiro, te prende no ciclo de ganhar, gastar e recomeçar do zero, te afasta das conversas e decisões financeiras importantes. E o pior, te faz acreditar que riqueza é só para quem nasce com ela. A boa notícia é: o que foi aprendido pode ser reaprendido. A bagagem invisível pode ser trocada por uma nova mentalidade. E isso começa agora. Se esse vídeo já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui você vai aprender sobre dinheiro de um jeito que ninguém te ensinou. E isso pode mudar completamente a sua vida. Eu cresci em uma família humilde. Desde cedo percebi que precisava construir algo diferente para a minha vida. Mas como? Ninguém ao meu redor tinha um mapa. A sociedade me ensinava que para me sentir bem, eu precisava consumir, comprar a roupa certa, pertencer ao grupo certo, parecer com quem eu admirava. E por um tempo eu segui esse script sem questionar. Quando fui trabalhar no banco, algo mudou em mim. Comecei a enxergar de perto a vida financeira de centenas de pessoas. E o que vi me surpreendeu profundamente. Havia clientes com salários altíssimos vivendo no aperto, com dívidas que sufocavam, sem reserva, sem plano. E havia outros, ganhando muito menos, que tinham construído um patrimônio invejável. A diferença não estava no salário, estava na mentalidade. Nunca foi o quanto ganhavam, e sim a forma como lidavam com o dinheiro. Foi ali que eu escolhi de qual lado eu queria estar. Comecei a me alfabetizar financeiramente. Guardava R$ 50 por mês, era pouco, mas era o que eu conseguia poupar e criei o hábito. Aproveitava cada aumento e cada extra para construir minha reserva. Investi na minha formação, inclusive em psicologia, para entender o lado comportamental do dinheiro. E me transformei. Através dessa mudança, pude ajudar minha família, fazer escolhas que me tornaram mais feliz e realizada. E hoje estou aqui para ajudar você a fazer o mesmo. O seu dinheiro começa na sua cabeça. Existe uma área que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que explica quase tudo sobre por que a gente se sabota financeiramente, a psicologia financeira. Ela estuda a relação emocional e comportamental que temos com o dinheiro.
E essa relação é muito mais poderosa do que qualquer planilha ou estratégia de investimento. Pense, você já recebeu um dinheiro extra e gastou tudo em dias sem conseguir explicar bem como? Já prometeu para si mesmo que, a partir do mês que vem, vai começar a guardar dinheiro, e esse mês nunca chega? Já comprou algo que não precisava simplesmente para se sentir melhor depois de um dia ruim? Isso não é fraqueza de caráter, é neurociência, é comportamento humano e pode ser mudado. As compras impulsivas frequentemente são respostas emocionais disfarçadas de decisões racionais. Identificar seus gatilhos é o primeiro passo. Consumimos para pertencer, para parecer com quem admiramos, para preencher vazios. Entender isso muda completamente a relação com o gasto. O ciclo de ganhar e gastar não se quebra com mais dinheiro, se quebra com consciência. Você precisa entender o padrão antes de mudar ele. Assim como aprendemos comportamentos negativos, podemos aprender novos. A mente financeira saudável é treinada, não herdada. Existe um ciclo que te mantém preso. Esse ciclo é devastador e o pior de tudo é que ele parece normal porque todo mundo ao seu redor está no mesmo loop. Você recebe, gasta, às vezes se endivida, espera o próximo salário e recomeça. Mês após mês, ano após ano. E a sensação é que não importa o quanto você ganhe, nunca é suficiente. E a saída não está em ganhar mais, está em interromper o ciclo conscientemente. Você precisa decidir que esse mês será diferente e agir nisso, mesmo que seja com pouco. E para isso é necessário uma só coisa: decisão. Não precisa ser uma reviravolta radical da noite para o dia. Pode ser R$ 50 guardados este mês. Pode ser uma dívida pequena quitada. Pode ser uma compra impulsiva que você decidiu não fazer. Cada pequena decisão consciente é um tijolo na construção da sua liberdade. Se existe uma coisa que eu aprendi depois de mais de 25 anos no mercado financeiro e que gostaria de ter aprendido muito antes, é esta: construir uma reserva financeira faz mais pelo seu bem-estar emocional do que ganhar dinheiro em si. Parece exagero? Não é. Quando você tem uma reserva, mesmo que pequena, você dorme melhor, você toma decisões com mais clareza, você para de aceitar emprego ruim por desespero, você para de ficar refém de uma promoção que não chega. Você para de dizer sim para coisas que prejudicam você porque precisa do dinheiro agora. A reserva não é apenas dinheiro guardado, é liberdade de escolha, é segurança emocional, é a fundação de tudo que vem depois. E o melhor, você que consegue construir sua reserva financeira já está à frente da maioria absoluta das pessoas no Brasil. Segundo dados do Banco Central, mais de 70% dos brasileiros não têm nenhuma reserva de emergência. Isso significa que você, com apenas consistência e método, independente do valor, pode mudar completamente o rumo da sua história financeira. Pessoas com reserva relatam 3 vezes mais sensação de segurança e bem-estar. E, para começar, não importa o valor, o hábito de guardar é mais poderoso do que o montante. Aqui está algo que poucos te falam com clareza. Os princípios que constroem riqueza são os mesmos, independente de quanto você ganha. A matemática muda, os valores mudam, mas a lógica, a mentalidade e os comportamentos são universais. Quem ganha R$ 5.000 e quem ganha R$ 50.000 precisam das mesmas bases para construir algo sólido. O que muda com a renda alta é a velocidade. Mas a direção é a mesma, e direção errada com velocidade alta só te leva mais rápido para o lugar errado. Por isso, dominar esses princípios agora, no ponto onde você está, é o investimento mais inteligente que você pode fazer. Primeiro, gaste menos do que ganha. Parece óbvio, mas é ignorado pela maioria. Crie a diferença entre entrada e saída, mesmo que seja pequena no início. Essa diferença é o seu capital de construção. Segundo, pague-se. Primeiro, antes de pagar qualquer conta, separe uma parte para você mesmo. Automatize isso. Trate sua reserva como uma despesa obrigatória, porque ela é. Terceiro, entenda para onde vai o seu dinheiro. Sem consciência, não há controle. Rastrear seus gastos por apenas 30 dias revela padrões chocantes que nenhuma teoria financeira substitui. Quarto, elimine dívidas de juros altos. Cartão de crédito rotativo e cheque especial são os maiores destruidores de patrimônio do Brasil. Elimine antes de qualquer investimento.
Quinto, invista no seu conhecimento financeiro. A inteligência financeira é multiplicadora. Cada real investido em aprendizado sobre dinheiro retorna muito mais do que qualquer aplicação no mercado. Esses são os princípios que valem para qualquer renda, mas saber não basta. O que transforma é a ação, pequena, consistente e consciente. Muita gente fica presa consumindo conteúdo financeiro, assistindo vídeos, lendo artigos, e ainda assim não muda nada na vida real. Isso acontece porque o conhecimento sem aplicação vira entretenimento. Não estamos aqui para entretenimento, estamos aqui para transformação real. A boa notícia é que os primeiros passos são simples. Não exigem um curso caro, um assessor financeiro ou um salário alto. Exigem honestidade consigo mesmo e disposição para começar, hoje, com o que você tem. E o que importa não é andar em linha reta. O que importa é seguir na direção certa. Entenda sua relação com o dinheiro. Esse autoconhecimento é muito importante. Antes de falar de investimento, existe uma pergunta mais importante. Como você lida emocionalmente com o dinheiro? Você compra quando está triste? Gasta para aliviar pressão? Se recompensa sempre que recebe? Evita olhar extrato por medo? Muitas pessoas pensam que o problema é salário, mas muitas vezes o problema está no comportamento invisível. Sem entender seus gatilhos, qualquer aumento de renda some. Faça um diagnóstico dos seus gastos. Registre 30 dias de todos os seus gastos. Depois vem uma etapa simples e poderosa: olhar a verdade. Anotar durante 30 dias tudo que entra e tudo que sai. Porque enquanto você não mede, você imagina. E quase sempre imagina errado. Você acha que foi pouco, acha que não gastou tanto, acha que controla, até registrar. E quando registra, enxerga vazamentos silenciosos. Crie um plano possível. Faça o orçamento real. Não aquele radical que dura uma semana, mas um plano realista. Moradia, contas fixas, lazer, objetivos e reserva. Orçamento não é prisão, é liberdade organizada. É decidir para onde o dinheiro vai antes que ele desapareça sozinho. Comece a sua reserva, comece pequeno. Muita gente trava aqui porque pensa: quando sobrar bastante, eu começo. Esse dia raramente chega. Comece pequeno, R$ 50, R$ 100, o valor que couber hoje. Porque reserva não nasce grande, ela nasce pequena e cresce com constância. E cada depósito é mais do que dinheiro, é segurança emocional. Só depois disso vem o investimento. Faça o dinheiro trabalhar por você, porque investir sem base vira ansiedade, entra no impulso, sai no medo e troca estratégia por emoção. Mas quando existe estrutura, o dinheiro começa a render, o tempo vira aliado e sua vida financeira ganha força. Mas saiba que esse caminho não é linear. Você vai avançar, vai escorregar em um mês, vai recomeçar. E tudo bem, o que importa é que a direção seja sempre para frente. Cada passo dado, por menor que seja, é uma vitória real que merece ser celebrada. Eu vim de uma família humilde. Não tinha mapa, não tinha herança, não tinha ninguém para me ensinar. O que eu tinha era curiosidade, determinação e, por sorte, a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro e enxergar de perto o que realmente separa quem constrói riqueza de quem não constrói. E o que eu vi me mudou para sempre. Hoje, depois de mais de 25 anos nesse mercado, depois de estudar psicologia para entender o comportamento humano com o dinheiro, e depois de ter vivido na própria pele essa transformação, sei de uma coisa com absoluta certeza: você também pode mudar. Independente de onde você está hoje, com dívidas, sem reserva, confuso, com medo, você pode construir uma vida financeira diferente. Não porque é fácil, mas porque é possível. E porque você merece. Minha missão aqui é simples: estar ao seu lado nessa jornada. Trazer para você o conhecimento que ninguém te ensinou na escola, em uma linguagem que você entende, com dicas que você pode aplicar hoje mesmo, sem jargões, sem complicação, sem julgamento, só verdade, prática e propósito. O dinheiro pode ser uma fonte de preocupação ou pode se tornar um dos maiores aliados da sua liberdade. Tudo depende de como você aprende a se relacionar com ele. Quando você entende a dinâmica do dinheiro, ele deixa de controlar suas emoções e começa a trabalhar ao seu lado. Ele deixa de ser peso, deixa de ser medo, deixa de ser culpa e passa a ser ferramenta, proteção, escolha, paz.
Talvez hoje você ainda esteja no começo, talvez esteja tentando se reorganizar, talvez precise recomeçar mais uma vez. E tudo bem, porque ninguém muda a vida financeira em um único dia, mas muita gente muda completamente de vida quando decide começar. Essa jornada pode transformar seu futuro, e ela começa agora. E enquanto você caminhar, eu estarei aqui com você em cada passo. Se inscreve no canal e segue nessa jornada comigo, porque a informação liberta, e isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.